Em sabatina aqui na Jovem Pan, o candidato ao governo do Rio de Janeiro, pelo Republicanos, Antony Garotinho, criticou o ex-prefeito Eduardo Paes, líder nas pesquisas. Ele acusa de enganar o povo com grandes eventos. Acompanhe. O jeito, Eduardo Paes, de governar é simples. Ele aumenta a taxa de iluminação pública, 120%. Aí a população se revolta. Aí ele traz Madonna. Aí daqui a pouco ele sobe o IPTU, o povo revolta, vai fazer uma manifestação, aí ele traz Lady Gaga. Aí daqui a pouco o povo está todo injuriado, revoltado, porque não tem dipirona, porque não tem médico no hospital, aí ele traz Shakira. Aí depois vem o Réveillon, depois vem o Carnaval, e ele vai enrolando o povo. Chega, né? Antony Garotinho também afirmou que o Estado tem 3 facções criminosas que comandam o crime organizado. E aqui no Rio, vocês precisam entender isso. As 3 maiores facções criminosas são o tráfico, a milícia e a Assembleia Legislativa do Estado. Mais da metade são bandidos ligados ao Comando Vermelho, ao TCP, à milícia, a roubo de carro, a roubo de carga e a corrupção. Tem 5 deputados presos, mas devia ter uns 20, no mínimo. Bom, a sabatina com Antony Garotinho, nas plataformas também da Jovem Pan. Deixa eu trazer os nossos comentaristas, deixa eu começar pelo Cristiano Vilela. A Dora também está por aqui. Vilela, afinal, ele pode ou não pode ser candidato? E temos outros nomes também que têm ficha suja ou que estão respondendo a processos nos tribunais. Pois é, Thiago, existe um imbróglio jurídico bastante sério em relação a Antony Garotinho, que é a data a partir da qual passou a contar a sua inelegibilidade. A sua defesa vem argumentando que já teria cumprido, já teria ultrapassado os 8 anos necessários e que, portanto, claramente o trânsito em julgado. Esse caso é um daqueles repercussão do ponto de vista jurídico, além de todo o imbróglio político. Eu vejo que no caso de Garotinho, até porque ele acaba não tendo tanto o que perder, eu vejo que é uma candidatura que vai até o fim, forçando a Justiça Eleitoral, não apenas o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, mas o Tribunal Superior Eleitoral, a cravar ali uma decisão no sentido do momento em que vai fazer essa consideração com relação à contagem de prazo do governador. Dora Kramer, me diga uma coisa, vide todo o passado dele na política aí no Rio de Janeiro, por que ele quer ser candidato mais uma vez, hein, Dora? Ué, você vai perguntar o quê? Vai perguntar para o político o que é isso, quer se candidatar, quer se eleger, não necessariamente se eleger, mas se candidatar para estar em evidência. Claro, é isso que ele quer. Agora, eu quando vejo Garotinho falando sobre a segurança pública, meu Deus, ele foi governador do estado, a mulher dele foi governadora do estado, ele foi secretário de segurança pública no estado, numa era em que já havia o avanço da criminalidade, nem por isso ele conseguiu, de maneira alguma, por nenhum meio, dar uma freada nisso ou ter alguma atitude, algum plano, algum projeto, alguma ação que marcasse, né? Mesmo que seja só aquele de boas intenções dos PPs que acabaram não dando em nada, mas era um projeto. Arruda, que foi governador do de setembro, 20 dias antes da eleição,
o registro de candidatura ou não dá o registro de candidatura. Agora, olha só, essas pessoas que eu citei, que são bem conhecidas do público, elas, até lá, elas são candidatos normais. Podem pedir votos, podem dar entrevista, podem participar do horário de televisão, podem usar o dinheiro do fundo eleitoral. E se não forem elegíveis, como é que se faz? Se devolve isso? Então, seria interessante que a Justiça Eleitoral não usasse todo o prazo até 14 de setembro e decidisse o quanto antes a situação dessas pessoas. Eu citei só os famosos, tá? Deve ter vários outros casos na mesma situação. Bom, a Dora Kramer levantou a discussão aqui. Vou chamar o Vilela. Eles devolvem o dinheiro, não devolvem, se não se candidatarem, ou até se acabarem se elegendo, perdem os cargos, mas como é que fica o dinheiro, Vilela? Pois é, Tiago, o dinheiro ninguém devolve nada não, faz campanha porque a legislação assim o faculta. Uma das coisas mais absurdas que a gente tem no processo eleitoral brasileiro é porque até agora não avançou uma ideia de antecipar a data de registro de candidatura. Eu me lembro que uns anos atrás, um projeto até do deputado Vicente Cândido era o relator naquela discussão, de se antecipar o registro de candidatura para abril ou maio, de modo que quando chegasse agora, em agosto, no início da campanha eleitoral, o eleitor já saberia efetivamente quem pode ser candidato ou não, o uso de recurso público, que são mais de 5 bilhões de reais, se a gente contabilizar os 4.900 do fundo eleitoral, mais uma parte que vem do fundo partidário, esse recurso seria empregado devidamente, mas não. A verdade é que fica numa situação como essa, a gente tem candidato a presidente que você não sabe como vai ficar, a governador, a deputado, enfim. Perde o eleitor no sentido de não ter claro quais são as suas opções e perde o cidadão de uma forma geral que está pagando uma conta sem que de fato tenha definido quem são os competidores.